Bom dia. Alô. Testar o som aqui. Quem está online, está me escutando? Tá. Vou perguntar de novo daqui a uns 20 segundos, vocês respondem aí de novo, para eu ter certeza.
Estamos escutando? Baixo, mas não está errado, ia para ser baixo. Alô? 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 Não, não, tudo bem, eu estou testando o som aqui, mas acho que vocês estão ouvindo pelo som do computador, não pelo microfone. Alô? 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 Tá bom, acho que agora está certo. Estão me ouvindo bem? Está muito alto, está muito baixo? Agora acho que está certo aqui. Beleza. Acho que agora está tudo certo aqui. Ok. Então, vamos lá. Bom, então, hoje eu começar acompanhando o início da apostila, tá? Mas, por enquanto, a gente vai mexer, pode abrir, se quiser, o Júlio aí, tanto faz, tal, mas é mais, vou explicar coisas mais conceituais em relação à estrutura de dados no computador, porque vão ser importantes. São gerais para qualquer linguagem, as coisas que eu vou discutir aqui, tá? E sei, alguns talvez já saibam um pouco disso, outros não, mas acho que é importante para todo mundo ter uma ideia. E são coisas gerais, a gente vai, obviamente, ir exemplificando as coisas usando o terminalzinho do Júlio, alguma coisa assim, mas, enfim, são coisas que são de computação de uma maneira genérica, tá? Eu acho que eu vou brincar de ilustrar isso aqui no VS Code mesmo, então, já vou aproveitar para dar uma... Eu vou criar um... Eu vou abrir esse download curso aqui, eu já paguei, deixa eu criar um novo diretório. Criar um lugar mais apropriado.
Eu vou criar o... Esse aqui vai ser a aula 2. Eu criei um diretório aula 2, que eu vou abrir no VS Code, vocês estão vendo, né? Assim, hoje a questão aqui de reproduzir o que eu estou fazendo é menos importante do que prestar atenção nas coisas mesmo, tá? De toda maneira vai ficar gravado. Então eu vou abrir esse projetinho aula 2, depois vocês podem reproduzir quando quiser. Depois a gente faz esse update aqui. E a gente vai criar um arquivinho aula2.jl, que é o que a gente vai Ctrl+Shift+P, Start REPL, para abrir o Julia lá embaixo, tá? Então vai estar tudo funcionando como a gente preparou na outra aula. Do que a gente vai falar hoje é sobre o que são as representações dos números. Eu confundi, desculpa, peraí. Confundi com tá projetando aqui. Obrigado por avisar, tá? Então... em geral, às vezes eu logo até no celular junto para ter certeza do que está aparecendo lá. Mas agora deve estar certo, né? Estão vendo lá. Bom, o que a gente vai falar um pouco é sobre a representação dos números no computador, né? Coisas bastante elementares aí de computação, nem de programação, né? Mas de computação, mas que são importantes para a gente ir entendendo. É uma coisa muito central do funcionamento das linguagens de programação. Julia, em particular, expõe isso de maneira bastante explícita para o usuário. E isso está implícito de diferentes maneiras em outras linguagens, em algumas linguagens mais ou menos explícito. Mas é uma coisa que é fundamental aí no processo aí de... Você pode abrir? Okay. Tenta deixar encostadinho, né, que fica uma barulheira. Tenta deixar encostado sem fechar, mas é ruim isso. Acaba abrindo e fazendo barulho. Que basicamente o que são os números no computador, né? Então, por exemplo, se a gente coloca x igual a 1 aqui, em Julia, né? Vai aparecer o número 1, se você escreve type of x, tá? Aparece int 64, tá? Então, isso... Querem que eu aumente a letra aí? Tá bom, sim? Eu vou dando uma ideia para vocês. Então, vai aparecer int 64. O que significa ser int 64, né? Se eu escrevo x igual a int 32, 1, aparece isso. Se eu agora escrevo type of x, é um int 32, tá? Então, as duas coisas são x igual a 1, tá? X continua sendo 1, eu posso escrever x mais x e vai ser 2, tá? Então, as duas coisas são números inteiros, porém, eles são coisas diferentes do ponto de vista do computador. No caso aqui, um número é um inteiro de 64 bits, e o outro caso é um inteiro de 32 bits. Mesma coisa para números que a gente... Isso, primeira coisa. Tem uma coisa aqui que eu chamo um número inteiro, tá? Tem outra coisa que é um número real. Então, se eu escrevo x igual a 1, e eu escrevo aqui type of x, é outra coisa. Agora chama um float 64. Então, esse é um número de ponto flutuante de 64 bits. Vou explicar um pouquinho o que é essas coisas, né? Se eu escrevo 1.0 F0, tá? Essa é a anotação que eu escrevo type of x agora, isso é um float de 32 bits. Cada uma dessas coisas são coisas diferentes dentro do computador e tem implicações bastante importantes para tudo que a gente vai... Para entender como é que está funcionando o computador, como é que as coisas são organizadas do ponto de vista da memória do computador. Essas coisas são importantes para a gente entender o que a gente está fazendo de uma maneira geral. Então, é uma coisa bem elementar de computação. O ponto central aqui é que a gente nunca pode esquecer que os números... Todas as coisas no computador, não só números, como qualquer coisa que você representa no computador, tem uma correspondência física mesmo na realidade. Quando a gente fala x igual a 1, a gente escreveu esse número 1 na memória do computador.
E ao escrever o número 1 na memória do computador, isso significa uma mudança física na memória. A memória não deixa de ser, em última instância, um pedaço de silício lá que tem transistores microscópicos, que cada um vai marcar com um sinal, acho que é magnético, se é 0 ou 1 em cada posição daquele pedaço de silício. Então, seja na memória RAM do computador, seja no disco rígido do computador, cada coisa que a gente escreve aqui tem uma correspondência física de verdade. Então, as coisas ocupam espaço, as coisas têm organizações na memória, as coisas estão em algum lugar naquele objeto físico, que é a memória RAM, ou que tem aquele objeto físico que é o disco rígido do computador. Então, se eu escrevo ali x igual a 1, esse treco tem uma posição, tem um lugar. Está em algum lugar naquele pedaço de silício que é a sua memória do computador. Tá? E, estando em algum lugar, isso tem implicações importantes. Para quanto espaço ele ocupa naquele lugar e como é rápido de você acessar aquela posição naquele lugar. Então, essas coisas são essenciais. Segundo, como elas ocupam espaço físico, cada representação de número desses ou de outros objetos que a gente vai discutir um pouco agora, são representações que estão limitadas àquela capacidade de espaço físico da representação que você colocou. Então, o que significa isso? Né? Coisas, por exemplo, desse tipo. Quanto é 1 mais 1 vezes... Isso aqui é 1 vezes 10 a menos 30, né? Tá, por exemplo, tá? Ou, aqui, menos 30, eu queria. Isso aqui é o número 1 vezes 10 a menos 30. Tá? É um número pequenininho, concorda? Quanto é 1 mais 1 vezes 10 a menos 30? Né? Na vida real é 1 mais 1 vezes 10 a menos 30. É 1, depois lá 29 zeros e um número 1. Né? Aqui no computador é 1. Por que é 1? Isso tem a ver com a representação desses números no computador. Tá? Ou seja, para você gravar um número que é o número 1, seguido de 29 zeros em outro 1, você obrigatoriamente tem que ocupar uma quantidade de espaço na memória que seja capaz de fazer essa representação. E esse número de ponto flutuante aqui, né, esse x, o que era x, né, nesse caso aqui, x mais 1 vezes 10 a menos 30, esse número de 32 bits, ele ocupa um determinado espaço na memória do computador, e esse determinado espaço que ele ocupa na memória do computador não é capaz de armazenar 30 zeros consecutivos para armazenar informação do número inteiro 1, seguido da informação de que na 30ª casa decimal tem outro 1. Você precisa outro tipo de representação. Essas coisas são centrais no significado, na maneira como toda a programação é estruturada, em qualquer linguagem. Algumas linguagens, a gente vai ver como isso vai acontecer com as explicações disso hoje, né, escondem mais ou menos essa questão estrutural aí da representação dos dados, mas como fazer essas coisas tem uma implicação muito importante no funcionamento de qualquer programa que vocês fazem e no resultado de qualquer programa que vocês vão vir a fazer, tá? Tanto do ponto de vista da velocidade do programa, como do resultado propriamente dito. Tá? Então, uma coisa em particular é essa, né? Se a gente tem um número e a gente soma um número que é muito menor do que ele, abaixo da precisão que é possível representar com aquela representação numérica, você simplesmente perde completamente a informação sobre aquele número. Então, a gente pode escrever, pode falar. A gente perde mesmo informação, ou ele guarda a informação aqui, ele só não está mostrando? Perde. Essa informação específica desapareceu. Tá? Então, vamos botar um caso patológico disso. Tá? Então, a gente escreve, ó, x igual a 1. X igual a 1. X igual, vou fazer aqui. X igual a 1. E aí eu vou fazer for i em 1 até 10 elevado à décima. E aí eu vou fazer x mais 1e menos 20. Ou 1e menos. Tá bom. 1 vezes 10 a menos 20. Tá? Entende? E aí, x. Tá? O que eu estou fazendo aqui? Eu espero que esse 10 a décima acabe logo. Mas, estou chutando, talvez demore demais. Mas, o que eu fiz? Eu escrevi x igual a 1, e aí eu vou fazer 10 a décima vezes, somar 1 vezes 10 a menos 20. Então, no fundo, eu estou fazendo x igual a 1 mais
10 elevado a décima, né? Porque eu estou somando 10 elevado a décima vezes o número 10 a menos 20, tá? Devia ter testado quanto isso demora, senão para usar um número mais apropriado aqui, mas... Vamos ver. Acho que não é para demorar tanto assim. Aliás, eu vou fazer um teste antes disso para não fazer isso aqui. Se eu faço 1 mais 1 vezes 10 a menos 20, tá? Ele dá 1, tá? Como eu gostaria. Tá? Vamos ver um número menor aqui. 10 a menos 15, ó. 1 mais 1 vezes 10 a menos 15, ele mostrou o último 1 lá, tá? Menos 16, não. Tá bom? Então, vamos fazer o seguinte teste que é mais fácil de fazer. X igual a 1. Em vez de somar 10 a décima aqui, eu vou somar 100 vezes 1 vezes 10 a menos 16, tá bom? 1000 vezes, tá bom. 1000 vezes 1 vezes 10 a menos 16. Somar 1000 vezes 1 vezes 10 a menos 16 é muito mais do que somar 1 vezes 10 a 15, tá? Então, se 1 mais 1 vezes 10 a 15, o número aparece aqui, se eu somar 1000 vezes 10 a 16, que na verdade é 10 ao cubo, a gente esperaria que isso aqui se expressasse no resultado, né? Poderia esperar. Tá? O resultado é esse, x é igual a 1. Tá? Então, a pergunta dele lá, a informação desapareceu? Desapareceu. Cada vez que ele somou 1 vezes 10 a 16 em x, a representação do número x, tá? Aqui, peraí, fazendo outra página, perdão. Tá? Não é nem, tô fazendo errado, mas é a mesma coisa. Deixa eu escrever isso aqui direitinho para vocês. Tá? Aqui que eu tô fazendo, ó, x igual a 1, aí eu vou fazer um loop, isso aqui é de 1 até 1000, x, eu vou atualizar o valor de x somando 1 vezes 10 a menos 16 em x, então, no fundo, no final das contas, eu estaria somando 10 a menos 13 em x, e eu escrevo x no final e o resultado deu 1. Isso seria a mesma conta que isso aqui, né? X mais 1 vezes 10 a menos 13, que ele, de fato, sabe calcular, tá vendo? Se a gente faz a conta x mais 1 vezes 10 a menos 13, ele efetivamente atualiza. Então, o x é capaz, o número que está carregando, que está usando para representar x, que aqui é um ponto flutuante de 64 bits, é capaz de representar o número 1 mais 1 vezes 10 a menos 13. Mas quando a gente faz a conta nessa ordem aqui, tá errado, tá? Por quê? Porque cada vez que ele soma 10 a menos 16 em x, o resultado, que vai ser gravado como um número de ponto flutuante de 64 bits, não é capaz de representar essa precisão. Então, continua sendo 1. Então, em cada soma, você vai sempre somar esse número muito menor a 1, e nunca o valor vai ser atualizado, porque aquele número nunca vai ser atualizado para a nova representação. Tá? Tá ficando claro o que está acontecendo aqui? Quando a gente diz que o número é de 64 bits, né, que eu comentei para vocês, que eu posso ver isso com esse comando aqui, que é um número de ponto flutuante de 64 bits, isso aqui implica um monte de coisas. Na verdade, a primeira coisa que implica é que tem 64 bits no computador, na memória, que estão sendo usados para representar esse número. 64 bits é 64 casinhas magnéticas lá da memória do computador, cada uma que pode ser positiva ou negativa, ou 0 ou 1, né? Isso é um código binário. Então, é um número que está sendo representado por 64 zeros e uns no computador. 64 zeros e uns, aí tem, na verdade, uma separação, tem uma parte desse zero, tem o primeiro 0 e 1, diz se o número é positivo ou negativo, depois tem uma outra parte dele que diz qual é o expoente, então, por exemplo, por isso que a gente pode representar números assim, tá? 1 vezes 10 a menos 30, ele entende isso. Porque tem uma parte desses zeros e uns que está sendo usada para dizer qual é o expoente desse número. 10 a menos 30, e o sinal do expoente também. Então, você tem 64 zeros e uns na estrutura do computador, dos quais um é para falar se o número é positivo ou negativo. Um é para falar se o expoente é positivo ou negativo. Outros são para representar o expoente, que pode ser até, aqui eu posso representar menos 300, mas eu não posso representar 10 elevado a menos 800. Então, o expoente está limitado a um certo conjunto de números inteiros. Tá? Que 800 é grande demais, e 300 ainda está dentro da faixa de números inteiros de representação do expoente. Então, vai ter um subconjunto dos zeros e uns, daqueles 64 zeros e uns que está representando esse número no computador, que correspondem à representação do expoente.
Tem um lá que é o sinal desse expoente, e o resto é para os algarismos significativos desse número. Tá? Então, vai ter sinal do expoente, valor do expoente, que é um número inteiro, e um conjunto de algarismos significativos para o número em si. Então, se eu somo o número 1, que é mais 1 elevado a 00, mais 00, com o número 10 elevado a 16, não tem como colocar isso nessa representação e a informação se perde. Se perde. Tá? Então, quando você faz essa soma dessa maneira aqui, dá efetivamente errado. Então, a gente vai fazer só para... Isso aqui é muito importante, né? Se a gente faz isso aqui é muito importante no seguinte sentido. Quando a gente faz uma continha desse tipo aqui, quando a gente faz uma continha... Deixa eu apagar aqui, zerar aqui para ficar mais clarinho. Quando a gente faz uma continha desse tipo aqui, e o resultado dá errado, se a gente tem que fazer uma conta dessa natureza num programa nosso, a gente tem que conhecer essa limitação na representação dos números para fazer essa conta bem. Então, isso é uma coisa que é importante. O futuro vai mostrar que isso é um aspecto importante para o programa estar correto. Tá? Porque você está querendo somar e obter um resultado aí, e o resultado está simplesmente não acontecendo em função da representação dos números que você está usando no computador. Então, é importante a gente ter em mente esse tipo de coisa. O que acontece se a gente faz a soma ao contrário? Então, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou começar com 0. Tá? Vamos mudar o nome da variável. E eu vou fazer y mais isso aqui. E no final, eu vou fazer x é igual a x mais y. Então, o que eu estou fazendo de diferente? Eu vou começar com uma nova variável que eu vou chamar y, que eu vou atribuir o valor 0 para ela. Aí eu vou somar 1000 vezes 10 elevado a menos 16, nesse 0, tá? E depois eu vou somar em x, eu vou somar com x. E x vale 1, né? Vamos botar o valor 1 aqui. O valor inicial de x vale 1. Resultado. Deu certo. Isso é o resultado de 1 mais 1 vezes 10 a menos 13, que é a conta que a gente estava querendo fazer. Tá? Por que isso é assim? Porque 0 mais 1 vezes 10 a menos 16, eu consigo representar como um número de ponto flutuante de 64 bits. Por quê? Porque eu preciso. Quem que é o algarismo significativo? O 1, o expoente, menos 16, é um número positivo, tudo isso cabe. Não cabe se eu somo 1 nisso, porque aí eu tenho mais de 16 ordens de grandeza de diferença entre os números, isso não cabe no conjunto de algarismos significativos para representar isso aí no computador. Tá? Então, saber que os números têm essa representação no computador e lembrar que isso corresponde a um objeto físico mesmo, tá? Isso aqui não é uma abstração. Por que essas limitações existem? Não é porque os computeiros são chatos, é porque isso tem um significado físico no computador. Tá? E isso tem a ver com como as contas vão ser feitas, como os acessos à memória são feitos, como você pega os dados da memória para fazer contas, como você pega os dados do HD para fazer contas, tudo isso depende dessa estrutura de dados que a gente tem internamente no computador. A gente pode ter uns comandinhos, né? Se eu escrevo type max x é inf, tá? Isso também é interessante como curiosidade, né? Notem que o type max diz qual que é o maior valor que eu posso representar que seja do mesmo tipo que x. E ele respondeu inf, que é infinito, tá? Isso também é um truque, porque obviamente ele não pode representar um número infinito no computador. É que existe um dos códigos binários de 64 bits que é reservado para esse valor que a gente chama de infinito. E o que ele tem? Qual que é a propriedade desse inf? Que inf mais 1 é inf. Tá? Então, você pode ter contas no seu computador que vão gerar infinito, e às vezes você quer por alguma razão, ter um número que é maior que todos os outros, né? E isso é um número que está sendo representado como um número de ponto flutuante de 64 bits. Tá? Então, se você escreve x igual a inf, type of x, é um número de 64 bits. É óbvio que você não pode representar o infinito como um número de 64 bits, como uma sucessão de 64 zeros e uns no computador.
tá? Mas existe um desses códigos que está reservado para representar isso aí. Isso é bem diferente de x igual a 1. Agora, x é um número inteiro, lembra? Type of x é um número inteiro. Qual que será que é o valor máximo disso? Agora, o maior número inteiro que você pode representar como uma sucessão de 64 bits, da maneira como os números são representados no computador, é esse número aí, tá? Então, a gente pode escrever, ó, y igual a type max x. Então, y é esse número. O que será que acontece se a gente soma 1 nesse número? Quem que chuta o que acontece se a gente soma 1 nesse número y? É. Então, ele não está chutando, ele sabe a resposta, né? Se a gente soma 1 nesse número, olha o que acontece. Tá. A gente precisa saber que essas coisas são assim na representação dos números no computador, tá? Porque senão a gente pode cometer erros, né? O que aconteceu aqui? A gente tem uma sucessão de zeros e uns no computador que corresponde a um número inteiro, O maior número inteiro, vamos supor que a representação é 64 vezes. Vamos supor que essa é a representação do maior número inteiro que a gente pode representar com 64 zeros e uns. É 64 uns em sequência. O que significa somar 1 nisso? É fazer uma soma em um número binário. O número binário é 1. Então, somar 1 nisso. Soma 1 no último número. Esse último número vai virar 0. Aí é a mesma coisa que somar quando a gente soma em base 10, né? Soma 1, era 9. Vai ser 10, passa para o próximo. Então é a mesma coisa. Ele vai virar 0, vai passar para o próximo. Que vai virar 0, que vai passar para o próximo. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. E acabou a representação. O número virou 0, 0, 0, 0, 0, 0. Na verdade, ele é o menor número que pode ser representado nessa sequência de 64 bits. Então, ao somar 1 em números inteiros no computador, se você está no máximo valor possível desses números inteiros, você pode dar a volta e ir para a representação do menor número de todos. Inclusive, justamente isso aqui é o type min de x. Tá? Esse é o menor número inteiro que pode ser representado no computador com 64 bits. Lembrando, de novo, por que isso faz isso e não faz uma coisa mais inteligente? Existe uma coisa mais inteligente? Existe, tá? Existe. Eu posso dizer que x é um big int 1, tá? Ou big int type max de 1, tá? Isso aqui existe. A gente nunca vai trabalhar com isso, tá? Mas existe. O que significa? X agora é um tipo especial de número inteiro, tá? Que chama big int. O próprio nome diz, por não chamar int 64, por não chamar int 32, o próprio nome está dizendo que ele não é representado de uma maneira específica, com um tamanho específico na memória do computador, tá? Ele é um treco que pode assumir qualquer valor de número inteiro. Então, agora sim, ó, o x é esse número grandão. Se eu faço x mais 1, tudo bem. Se eu faço x mais x, tudo bem. Se eu faço x vezes x, tudo bem, tá? Agora, o que eu quero que vocês entendam? Isso aqui tem um custo. E um custo muito alto, na verdade. Porque uma coisa é eu dizer, olha, meu número está ocupando este pedacinho na memória, que vai desse bit, que eu chamei de bit número 1, até este outro bit, que é o bit 64. Então, existe uma região específica na memória do meu computador, física, onde está armazenado esse número, de 64 bits. Isso, automaticamente, implica uma limitação no que esse número pode representar. Tá? Porque eu estou dizendo que ele tem 64 bits. Essa limitação está expressa naquela conta que a gente fez antes. Se eu tenho o maior número que pode ser representado ali, somo 1 para ele, alguma coisa estranha vai acontecer. Em particular, nesse caso aqui, a maneira de lidar com isso, em Julia, em Fortran, em C, acho que em Python, dependendo da situação, é assim, dependendo da situação, não é, dependendo do pacote que você usa. Como a representação está limitada, a capacidade de representação do número está limitada pelo espaço que você definiu na memória para aquele número, quando você soma 1, alguma coisa estranha vai acontecer. E aí, nesse caso, vai representar o menor número de todos e vai ser uma coisa que, obviamente, vai estar errada, em geral,
se o seu programa está contando com esse comportamento. Felizmente, esse número aí, 9222, é um número muito grande. Então, é muito incomum a gente fazer programas que cheguem a usar um número inteiro dessa ordem. Tá? Provavelmente a gente está fazendo alguma coisa bem errada na maneira de pensar o nosso problema, se a gente está esperando representar um número inteiro daquele tamanho lá. Então, não costuma ser um problema. Qual que é o ponto mais central aqui? Agora eu vou para a representação desse número aí, que é o número big-int, que não tem 64 bits, nem 32 bits, nem 128 bits, ele não tem nenhuma dessas representações. Então, ele não é mais uma coisa que está restrita a um espaço específico da memória. Então, quando eu escrevo x igual a aquele número grandão, mas agora ele é do tipo big-int, ok, ele está sendo representado na memória em algum lugar. Só que no momento que eu somo 1, aquele espaço na memória que estava sendo usado para representar aquele número não serve mais. Então, o meu computador vai ter que fazer o seguinte, isso está acontecendo por baixo do pano. Acha um outro lugar na memória do computador, com mais espaço. Está acontecendo fisicamente isso, tá? O sistema operacional recebeu a informação. Preciso mais espaço na memória. Então, o sistema operacional vai falar para o Júlia, nesse caso. Achei, aqui tem um pedaço na memória do meu computador que não está sendo usado, está vazio. Júlia, tome este pedaço. Júlia vai pegar. Opa, legal, tem um pedaço suficiente para representar esse número mais 1. Coloco esse número naquela posição. Agora ele ocupa mais do que 64 bits. E agora, eu multipliquei x vezes x e ficou um número muito maior. E o Júlia olhou e falou, putz, nesse novo espaço que eu peguei, também já não cabe esse meu novo número. Sistema operacional, preciso de um novo número, preciso de mais espaço. Sistema operacional, vai lá, olha os programas que estão rodando, vê os pedaços da memória que está livre, fala para o Júlia, achei um outro espaço, eu reservei para você. Guardei. Júlia, tá aqui seu espaço. Ah, beleza, vou lá e eu escrevo de novo, nesse novo espaço, esse número muito maior. E isso não tem fim. Sempre que eu pretender aumentar a precisão desse número, isso pode ser feito de maneira mais ou menos inteligente, tal, reservando espaço sobrando, enfim, obviamente isso pode ser otimizado de várias maneiras, mas essencialmente é isso. Cada vez que eu precise mais espaço para representar aquele número, o Julia, ou qualquer linguagem de programação, vai ter que pedir para o sistema operacional, perguntar, tem espaço? O sistema operacional vai olhar na memória do computador, vai reservar um espaço, devolver, alocar aquele espaço e Júlia vai depois usar esse espaço gravado na informação. Tudo isso custa tempo de computação. Tá? Tudo isso custa tempo de computação. Então, exemplo, vamos mostrar que isso custa tempo de computação. De maneira muito simples. Então, vamos fazer a nossa primeira funçãozinha. Função soma de x. Viu como ele é legal? O Copilot fez a função para mim, tá? Tá boa essa aí que eu quero. Tá do jeito que eu quero. Então, vamos lá. Include t, né? E aqui o aula 2.jl. Lembra, include t para ele, quando eu fizer modificações ali, ele vai atualizar as modificações. Primeira coisa, eu vou escrever x igual a... Eu vou ser aqui bem explícito, a gente não precisa isso, tá? Mas eu vou somar... Eu vou fazer um vetor, onde vai ser o vetor 1, for i em 1 até 1000, tá? E eu estou explicitamente dizendo que eu quero um vetor de números inteiros de 64 bits. Esse é o IN64 que está escrito aqui, tá? Tá muito pequeno aí para vocês enxergarem. Melhor, tá? Aqui está explicitamente dizendo que é um número inteiro de 64 bits. Tá? Estou sendo explícito aqui, eu não precisaria fazer isso, mas estou sendo explícito, tá bom? Então, beleza, x, ó, quando eu escrevo, ele escreve lá, x é um elemento, 1000, ó, isso que ele está dizendo aqui, ó. É 1000 elementos, é um vetor de 1000 elementos de números de 64 bits, ok? Se eu somar isso, quanto tem que dar? Se eu somo os 1000 número 1s de um vetor de 1000 elementos, vai ter que dar 1000. Então, eu chamo... Ops, que aconteceu aqui? O Git, tá vendo? Esse é o problema do GitHub Copilot. Peraí, o que ele fez de errado aqui? Função soma de x, s igual a 0 de i. Tá vendo?
Não confiem demais no GitHub Copilot, tá? Ele fez errado, tá? Peraí. Hã? Tá vendo? Não confiem em absoluto no GitHub Copilot. Me fui enganado por ele, peraí. Não é isso que eu quero fazer, tá? Tá, isso que eu quero. Tá? Então, a minha função soma x. Eu inicializo o s como sendo 0, e aí, para de i igual a 1, é isso que eu estou dizendo aqui, até... Essas notações depois estão lá na apostila, vocês vão ir treinando, mas assim, já vai apresentando para vocês. Até o comprimento de x, tá? Se a gente para aqui em cima, eu acho que ele vai falar, ó, comprimento de x, blá, blá, blá. Aqui embaixo está falando length x, tá? Ó, length de 1, 2, 3, 4 é 4, é quantos elementos tem o vetor que eu passei, tá? Então, a notação é essa, né, for, para i em 1 até comprimento de x é 1000, então de 1 até 1000, só S, que é a soma que eu inicializei como 0, eu vou somar, tá? Essa notação mais igual é muito comum em várias linguagens, mas ela representa exatamente isso aqui, tá? É a mesma coisa que escrever isso. Eu vou fazer S igual o valor anterior de S mais o valor de X naquela posição I. Tá? Resultando em S. Então, S é igual a 0, e aí ele vai somar 1, depois vai somar 1 de novo, depois vai somar 1 de novo, depois vai somar 1 de novo, 1000 vezes. E vai devolver o resultado, que é 1000, tá? Então, X é esse vetor de 1000 vezes o número 1 repetido, e eu vou fazer um loop sobre todos esses valores, e vai devolver 1000. Ok? Tudo bem? Eu vou medir o tempo dessa função, tá? Aqui eu lembro que eu tenho, por trás do pano, aqui eu tenho o Using Benchmark Tools, que a gente está lá no nosso startup.jl já, tá? Esse Benchmark Tools vai dar uma função, vai dar uma macro, chama isso aqui, btime, que me serve para medir o tempo dessa função. Tá? Então, btime soma de x, aí o x precisa desse dólarzinho aqui, mas isso é uma questão técnica da macro, nem tem uma, enfim, não vem ao caso, mas o que a gente está medindo é o tempo que essa função demora para rodar. E ela demorou 53,599 nanosegundos e não fez nenhuma alocação de memória. Essa é outra informação que a macro está dando para a gente, tá vendo? Não fez nenhuma alocação de memória. O que significa fazer uma alocação de memória? Justamente isso que eu estava falando para vocês. No processo de fazer essa soma de 1000 números, ele não precisou em nenhum momento ligar para o sistema operacional e falar para o sistema operacional, preciso mais espaço. Me dê espaço novo. Não precisou, tá? Não precisar fazer isso é muito, muito, muito importante do ponto de vista da performance do programa. Vamos fazer um outro teste agora, né? Vamos pegar o meu vetor X e eu vou fazer um vetor X de big ints. Tá? Eu fiz a mesma coisa, ó. X é igual a 1 de 1 até 1000, então é um vetor de números uns, de novo, mesma coisa. Só que o tipo de inteiro que está nesse vetor não é mais um inteiro de 64 bits. É um inteiro desse tipo estranho, big int, que eu falei para vocês que é complicado para o computador lidar com ele, porque ele não tem um espaço específico na memória. Ele pode mudar de tamanho. E aí eu vou medir agora a mesma coisa. O tempo que essa função soma demora para somar esses 1000 números. Tá? Olha só o que aconteceu. Demorou muito mais. Lembra, o tempo anterior era 53 nanosegundos. Agora demorou 78 microsegundos, que é muito, 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 muito mais tempo. O resultado é mesmo, 1000. E ele precisou fazer 2000 alocações de memória. Percebe?
Por quê? Porque cada vez que ele soma, ele está com um big int lá, e cada vez que ele soma um número no outro big int, ele tem que pedir para o sistema operacional, olha, eu estou com outro número grandão aqui, eu preciso de um lugar que eu possa guardar esse resultado, eu não sei direito se esse resultado vai caber ou na minha memória, então guarda um espaço maior, guarda, soma, se não dá certo, ou seja, não, a soma não coube, preciso mais memória, ele vai ter que corrigir isso. Então tem um monte de complicações associadas à representação do número no computador que tem a ver com o resultado final de performance do programa. A gente pode fazer isso até num caso um pouco mais simples, que Big Int é um caso extremo, mas vamos supor que em vez de, só para representar, se eu agora fizer um número de 32 bits, tá? Então agora é um vetor de números inteiros de 32 bits. Tá? São números menores, vamos somar os números inteiros de 32 bits com aquela funçãozinha soma lá. Tá? Rodou. Curiosamente, tá? Isso aqui, por enquanto é uma curiosidade isso, mas demorou mais dos de 60, que ele somar os de 64 bits, né? Lembra que era 53? Isso pode parecer estranho, né? Porque a gente tinha um número de 64 bits, que é um número que ocupa 64 casinhas na memória do computador, e a gente somou 1000 deles e demorou 53 nanosegundos. Agora a gente tem números que ocupam menos espaço na memória do computador, e demorou 84 nanosegundos, demorou mais. Fala, pô, mas o número é menor, por que demorou mais? Né? A razão pela qual demorou mais, tem maneiras de lidar com isso, mas de maneira muito genérica, a razão pela qual demorou mais é porque os nossos computadores são computadores que têm uma série de especializações para lidar com números de 64 bits. Então, sem complicações, os nossos computadores lidam melhor com números de 64 bits do que com números de 32 bits, tá? Os processadores lidam melhor, os processadores fazem contas mais rápido com o número de 64 bits. Se tem que fazer com 32 bits, frequentemente eles têm que desmembrar, assim, ele recebe 64 bits num pacote só, se é um número, beleza, se são dois números, ele tem que lidar com essa complicação de que são dois números que estão representados naquele pacote. As máquinas de 64 bits, como essas que a gente está habituado a usar, são máquinas cujo pacote essencial de transmissão de informação é de 64 bits. Então pode ser, dependendo da maneira como você faz o programa, pior trabalhar com números de precisão menor do que com números de precisão maior. Tá? Mas isso é uma curiosidade aqui. O que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, a gente pode criar um vetor que pode ter tanto inteiros de 64 bits como inteiros de 32 bits. E essa é a notação que a gente usaria em Julia para fazer isso. X agora é um vetor que vai ter o número 1 em todas as posições. Só que eu estou afirmando, e aí eu quero que vocês entendam como complicado é isso do ponto de vista para o computador. Eu estou afirmando que em cada uma dessas posições, desse número, desse vetor, pode ter ou um número de 32 bits ou um número de 64 bits. Que significam coisas diferentes na memória do computador. Tá? Então, vamos só ver o tempo, aí eu faço um desenho para vocês. Agora eu vou fazer o tempo da soma desse número, desse vetor aí. Demorou 5 vezes mais do que somar os números de 64 bits. E mais do que somar o vetor de 32 bits só. Perceberam? Por quê? Porque isso tem implicações. O que a gente está fazendo aqui, como eu falei, tem um correlato físico. Então, como é que acontece isso na memória do computador, né? Um número de 64 bits é uma caixinha lá na memória do computador com 64 caixinhas aqui. Onde cada uma pode valer 0, 1. 0 ou 1. Outro número de 64 bits vai ser outro. Na verdade, eles vão estar empilhados assim. Aliás, deixa eu mudar a ordem, porque é mais significativo de como as coisas são visualizadas em Julia. Então, um número de 64 bits vai ser uma caixinha lá, uma região da sua memória física do computador, que tem 64 bits, ou seja, 64 interruptores zeros e uns, que podem estar positivos ou 0, mais 1 ou 0, em cada uma dessas 64 posições. Se você tem dois números de 64 bits um atrás do outro, você tem um outro número aqui embaixo, uma sucessão de um próximo número empilhadinho aqui, do mesmo tamanho, 64 bits. Então, eles ficam empilhados assim. Isso aqui vai ser o primeiro número 1 do seu vetor,
primeiro número 1 do seu vetor, esse aqui vai ser o segundo número 1 do seu vetor, e aí sim sucessivamente. Aqui vai ter um outro pacotinho de 64 interruptores lá, físicos, zeros e uns na memória do seu computador, que tem o terceiro número 1 daquele vetor que a gente está desenhando, e assim sucessivamente. Então, para todos os fins, né, as memórias são bem grandes, né, então a gente não precisa pensar que em algum momento isso aqui quebra, tá? Então, pode imaginar que um vetor é literalmente uma sequência compridona de zeros e uns, onde cada pacote de 64 desses zeros e uns está representando um dos números do computador, tá? Um dos números que eu estou representando naquela minha sequência. Se eu tenho um vetor só de elementos de 32 bits, ele vai ocupar metade do espaço. Então, eu vou ter, primeiro número 1, isso aqui seria 64 bits, né? Esse aqui é 64 bits. Agora, 32 bits. 32 bits, eu vou ter, vai caber o dobro dos números, porque os pacotinhos vão ocupar metade do espaço. E esse aqui é o número 1 do primeiro número. Aí aqui eu vou ter o segundo número da minha sequência. E ele vai agora, os dois primeiros vão ocupar o mesmo espaço do primeiro número de 64 bits da sequência. O terceiro número vai ocupar metade do espacinho. Quarto número vai ocupar o próximo quadradinho. No fim das contas, vai caber o dobro dos números. De fato, eles vão ocupar metade da memória que estava sendo ocupada, né? Para aqueles 1000 números uns de 32 bits, ocupam metade do espaço físico no computador que os 1000 números uns de 64 bits ocupam. Então, aqui você tem, esse é o segundo número 1, esse é o segundo número 1, esse é o terceiro, quarto número 1. Claro, isso aqui tem, essa representação menor tem uma consequência, né? Lembra, se eu escrevo type max de int 64 de 1, é esse númerozão aqui. Se eu escrevo type max de int 32 de 1, é um número bem menor, tá? Então, o fato de eu poder, de eu ocupar menos espaço na memória, limita mais ainda a representação dos números que eu posso representar. Se eu tenho 16 bits, só o numerinho, se eu tenho 8 bits só para cada número, eu só posso representar até o número 127. Tá? Então, se eu tenho 8 bits só para um número, para representar um número inteiro, ele ocupa 1/8 do espaço ocupado por um número de 64 bits. Só que eu só posso representar os números de menos 127 até 127, né? Que é o type min disso aqui. Tá? Menos 128 até 127, tá? Tá bom? Então, você está limitado, tem uma implicação. Então, a gente geralmente trabalha com inteiros de 64 bits, porque esse número aqui não é tão grande assim, tá? Geralmente ele é problemático, e esse número aqui já é suficientemente grande para quase sempre não ser um problema, tá? Então, padrão hoje em dia é usar 64 bits, às vezes usa 32, e aí, dependendo do que você quer, você pode usar outras representações, dependendo dos seus objetivos, mas você tem que tomar certos cuidados aí no que você vai fazer. Qual que é o problema lá que eu estava querendo comentar? Que bom, tanto esse vetor aqui de 64 bits, como esse vetor aqui de 32 bits, está claro na representação deles onde o vetor inteiro começa, onde o vetor inteiro termina, onde cada número desse vetor começa, onde cada número desse vetor termina. Tá? Então, imagine que a gente tivesse esse vetor aqui de 3 números, vamos agora dar um zoom para fora, né? Se a gente olhar de longe, aquele vetor de 64 bits agora vai ser, na memória, um bloco de memória contínuo com 1000 blocos aqui dentro, né? Onde cada um desses blocos de 64 bits corresponde a um dos números. Então, tá aqui o primeiro número, 1, onde cada bloquinho desse é 64 bits, vai até aqui, e esse aqui é o milésimo número do vetor que eu gerei. Aqui é onde começa fisicamente na memória aquele número, aqui é onde aquele vetor, aqui é onde começa fisicamente na memória aquele vetor. Tá? Então, quando eu defini isto aqui, quando eu definir isso aqui, x igual a int 64, isto, tá? Eu defini um vetor cuja representação dele na memória é um blocão contínuo de memória que eu preciso falar para o computador o seguinte, ele começa aqui. Onde ele começa? Aqui. Quantos números de 64 bits ele tem? 1000. Só com essa informação está claro todo o espaço de memória que ele ocupa.
tá? Então, ou você poderia falar, ele começa aqui e termina aqui. Isso é a mesma coisa, são duas informações. Onde começa e qual é o tamanho. Dessas duas informações são suficientes para eu entender, para o computador entender qual que é o espaço na memória física do computador que está sendo usado para representar esse número. Tá? Mesma coisa para o de 32 bits. Quando eu fiz essa outra representação aqui, 32, também. Isso aqui também é um bloco contínuo na memória. Então, isso aqui vai ser diferente, porque vai ocupar metade do espaço, tá? Mas vai ser um bloco contínuo na memória de 32 bits. Tá? Que ocupa menos espaço. Tic, 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 com os números uns. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Agora imaginem a outra situação, que é essa situação aqui, x igual a union. Agora eu estou falando que o meu vetor, ele pode ter, em cada uma dessas posições, ou um número de 64 bits, ou um número de 32 bits. Então, significa o que isso? Que agora, x de 1, vamos escrever, ó, o que é x de 1? Vou escrever x de 1 é igual a int 32 de 1, e x de 2 é igual a int 64 de 1. Estou sendo aqui meio redundante, tá? E aqui, bom, não aparece nada, porque quando a gente mais... Se eu escrevo type of x de 1, é um número de 32 bits, type of x de 2 é um número de 64 bits. Agora, tenta imaginar o que aconteceu com essas memórias, com essa representação na memória aqui. O que pode ter acontecido? Eu não estou pedindo para vocês me darem a solução, porque pode ter diferentes coisas podem ter acontecido ao mesmo tempo, tá? Mas tentem pensar um pouco assim, vamos lidar com essa problemática. Cada número agora desses uns, que estão no meu vetor, pode ocupar ou esse espaço, que isso aqui é uma representação de 32 bits de um número, ou pode representar esse espaço, que é uma representação de 64 bits do número. E a gente está falando uma coisa física mesmo. Eu precisei reservar na memória um espaço para lidar com essa situação. O que eu poderia tentar fazer? Tenta imaginar o que eu poderia tentar fazer. Uma solução. Duas regiões diferentes. Essa poderia ser uma solução, tá? Não digo que é. Na verdade, eu nem sei qual é, mas eu imagino qual que é a que está implementada. Mas para esse caso específico. Mas o Edward sugeriu uma coisa, que é uma possível solução. Eu vou alocar um blocão de 1000 números de 64 bits e outro blocão de números de 32 bits. Será que isso é suficiente? O número 1, o primeiro número da minha lista, ele vai estar aqui na sua solução. Ele vai estar aqui se ele for de 32 bits. Ou ele vai, se 64 bits, ou ele vai estar aqui se ele for de 32 bits. O que falta? Eu preciso de um terceiro bloco de memória para dizer onde ele está. Se o número é de 32 ou de 64. Então, né, para essa solução, eu ainda preciso um terceiro vetor, tá? Também aqui binário, né? Porque nesse caso seria um vetor binário. Aqui seria um vetor de 1000 bits, no mínimo. 0 seria estar no primeiro vetor, 1 seria estar no segundo vetor. Poderia usar isso. Então, eu precisaria aqui um vetor zico, né, pequenininho, vai ser curtinho, porque de zeros e uns, que vai indicar o primeiro número, tá aqui ou tá aqui? Tá? Beleza. Mas tudo bem, essa combinação de coisas resolveria o meu problema de tentar representar um vetor que contém em cada posição um número de um tipo ou de outro tipo. Posso simplificar um pouquinho isso? Dá para eliminar alguma coisa aí? Sugiram alguma coisa que eu possa eliminar nessa sugestão do Edward aqui? Isso. Então, isso. Fica vazio. Perfeito. Então, essa é uma sugestão para dar um aprimoramento na sugestão do Edward. A gente não precisa desse vetor aqui. É isso que o Lucas está falando. Esse aqui a gente não precisa.
A gente precisa de uma posição, um espaço na memória de 64 bits, porque o de 32 ocupa menos, mas ainda a gente precisa guardar no lugar a informação de se o número é uma coisa ou a outra, tá? Precisamos ainda dessa representação dupla. Tudo bem? Tá? Ok. Percebem? E agora imagine que a gente vai agora trabalhar com esses números. Tá? Vamos somar esses números. O computador tem essa informação. Então vamos somar esses números. Somar um vetor de 64 bits. Manda para o processador. Olha, processador, estou mandando para você um vetor onde todos os números são de 64 bits. O processador vai olhar e fala, nossa, isso eu adoro. Manda o primeiro bloco de 64, manda o segundo bloco de 64, manda o terceiro bloco de 64, eu só sei que eu preciso ir somando esses zeros e uns. Resultado é essa soma que deu 1000. Tá? É isso que o processador fez. O processador adora fazer isso. Consegue fazer 8 vezes ao mesmo tempo, na verdade. Tá? Ao mesmo tempo. Ele nem precisa fazer uma de cada vez. Segunda situação. Processador, eu vou te mandar 2 vetores. No primeiro vetor, talvez... No primeiro vetor, eu estou indicando se o número no segundo vetor é para você ler a memória inteira ou a metade. O processador fala, beleza, isso aqui é bem mais chato de fazer. Manda o primeiro vetor. Número 1. Primeiro número da minha lista. Ocupa o espaço inteiro. Tá bom. Vetor 2, me manda os 64 bits. Agora eu tenho que somar com o segundo número. Segundo número, o que ele é? Ocupa o espaço inteiro ou metade? Ocupa metade. Então vetor 2, me manda só a metade do seu segundo número. Manda a segunda metade. E agora eu somo o número inteiro do primeiro com a segunda metade do outro. O que é esse resultado? Bom, o compilador, nesse caso, né, não vou voltar para essas coisas, mas o compilador, ele é esperto nesse caso, né, para perceber que se um número é ou de 64 ou de 32, se ele assumir que o resultado ocupa 64 bits, é uma boa ideia, porque ele vai ser capaz de representar o resultado. Né, porque se ele recebeu um número de 64 bits e um de 32, ele vai somar esses dois. Ele poderia falar, não, vou somar esses dois e botar como resultado um número de 32 bits. Ele tem que tomar essa decisão. Tá? Obviamente, a decisão mais esperta é usar 64 bits como resultado, porque aí eu não perco precisão. Porque eu estou usando o número de maior precisão que eu estou usando é o de 64. Então, eu não perdi precisão. Então, é isso que ele vai fazer. Então, ele vai guardar o resultado num número de 64 bits. E aí, ele vai perguntar o próximo número, vetor do lado direito. O meu próximo número é metade ou o pedaço inteiro da memória? É metade. Vetor 2, me manda só metade. Leio só metade. Somo e vou acumulando. Bom, é isso que está acontecendo internamente lá, na minha função soma, quando eu faço isso aqui, e é por isso que, quando eu faço isso aqui, demora 5 vezes mais do que somar o vetor de 64 bits. Porque é muito mais complicado o que o computador tem que fazer. Entendeu? Porque os números não são a mesma coisa. Ok, agora vamos entender por que o Big Int é tão pior. Porque o Big Int era muito pior, não era? Era muito pior. Vamos lá para o nosso desenhinho. Ok. Meu vetor, eu quero guardar 1000 números. Guardar 1000 números. Só que esse número aqui, para começar meu número, primeiro número aqui, eu não sei quanto espaço na memória ele vai ocupar. Então, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu posso resolver? Sugestões. Onde vai estar guardado esse primeiro número? Essa é bem mais difícil, né? Na verdade, ele não vai estar guardado nesse vetor. Ele vai estar guardado em qualquer outro lugar. E o que vai ter nesse vetor? O que vai ter nesse vetor é um apontador, é um pointer, é uma referência. O que vai ter no meu vetor de 1000 elementos é só o endereço de onde, em qualquer outro lugar da memória, está esse número. Então, aqui ele vai estar dizendo, minha memória, esse aqui é um pedacinho da memória, aqui está a minha memória inteira, tá? Isso aqui é uma coisa física, tá? Não é uma abstração. Dá para arrancar.
aquele pedaço de memória lá de dentro do seu computador. É isso aqui, tá? Não é uma abstração, é um negócio físico. Esse vetor aqui, que é um vetor de apontadores, de pointers, de referências, está aqui, nesse pedaço da memória. Cada um dos números que está nesse vetor pode ter qualquer tamanho. Então, um foi guardado aqui, o outro foi guardado aqui, o outro foi guardado aqui, o outro foi guardado ali, o outro foi guardado aqui, o outro foi guardado aqui, o outro foi guardado ali, e assim sucessivamente. E nesse vetor aqui, o que a gente tem são apontadores. Ó, esse primeiro número está naquele endereço. Aí a palavra técnica é isso, endereço na memória, tá? Então, esse vetor aqui de números está dizendo, ó, o endereço naquele bloco de silício lá do meu primeiro número é tal endereço lá. E ele tem um determinado tamanho. Então, vai ter essas duas informações guardadas em algum lugar, tá? Pode estar aqui ou pode estar ali o tamanho, né? Então faz, mas cada um desses posições no vetor aqui vai apontar na memória onde está guardado o número. E por que esse negócio está espalhado na memória? Isso aqui está espalhado na memória porque justamente como eles não têm um tamanho fixo, não dá para empacotar todo mundo de uma maneira consistente. Eu posso começar. Se eu gero o meu BigInt só com vetores 1, 1, 1, 1, 1, 1, eu posso até começar. Olha, aqui eu tenho meu vetor de pointers, meu vetor de apontadores, e o meu primeiro vetor de BigInt está aqui empacotadinho na memória. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, representado com qualquer precisão, não importa, porque o número 1 dá para representar ele bem até com inteiros de 8 bits. Tá? Então poderia até ser um vetor de pointers apontando para posições de 8 bits na memória aqui. Poderia até ser isso. Tá? Um vetor inicial de BigInts. O problema é que quando eu faço qualquer operação com esses números, o resultado pode precisar uma precisão maior. Então, a primeira vez que eu fizer uma conta que precisa uma precisão maior, aquele espaço de 8 bits que eu reservei pela primeira vez não serve mais. E aí eu vou pedir para o sistema operacional, ó, preciso de um espaço maior. Aí o sistema operacional vai ver onde tem um espaço maior para te dar. Pode ser em qualquer lugar, no bloco físico da memória do seu computador. Então vai te dar lá, um que está lá depois da sua planilha do Excel. O terceiro número, ó, agora eu preciso de um número maior para representar esse outro número aqui. Ah, beleza, sistema operacional, preciso de um espaço maior. Ah, ó, eu achei aqui, estou te mandando, mas ele está depois do e-mail que você recebeu. Então tá lá, então vai estar lá na sua memória. O primeiro número, aí uma planilha do Excel, depois um e-mail, depois o seu segundo número, depois o seu joguinho, depois o terceiro número, e aí o computador, aí você fala para a função soma, né, somar esses negócios, tá? E a função soma vai ter que, e o processador vai ter que começar, ele vai falar, beleza, me mandaram um vetor para somar. O que é isso aí, pessoal? É horrível, porque ele recebe o primeiro número para somar. Ah, beleza, é um numerinho lá, um número 1. Aí ele pergunta para o vetor, tá bom, me manda o segundo número. Aí o vetor fala assim, não, peraí, o segundo número, na verdade, ele nem está aqui, ele está lá no outro lado da memória. Então vamos lá do outro lado da memória buscar. Vai lá buscar o número do outro lado da memória. Aí ele recebe o segundo número, e o segundo número pode ter qualquer precisão. Aí o processador fala assim, puta, mas você me mandou um negócio que pode ter qualquer... O resultado de somar isso com isso pode ter qualquer precisão. Então, eu vou pedir para o sistema operacional, olha, me guarda um blocão de memória suficientemente grande que eu acho que vai ser suficiente para somar esses números. Aí eu tento somar. Beleza, deu certo. Então, agora esse resultado eu guardei numa nova posição de memória. Então, não só eu precisei ir catando onde estão os números na memória pontualmente, que estão espalhados, como a cada soma é possível que eu tenha que ter pedido para o sistema operacional uma nova posição de memória para guardar o resultado. Tá? É isso, você pode imaginar otimizações pontuais, mas basicamente é isso. Cada soma pode ter um resultado de precisão diferente que vai requerer usar e alocar um espaço diferente na memória. E é isso que ele está falando, que está tendo 2.000 alocações e demora muito, 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 muito mais. Mas ele não poderia, tipo assim, já que ele tem uma memória variável, 432, 64. Pode ser qualquer coisa, na verdade. E a qualquer momento dessa soma que ele está executando, ele gera esse resultado, e esse resultado não sabe onde alocar. Ele não poderia simplesmente pensar assim, vou alocar onde tem mais memória, que seria o caso de você estar trabalhando com
número de 64 bits? Ele precisa saber, na verdade, ele precisa saber, vou falar o que significa ele precisa saber, ele precisa saber que o maior número que você está usando é o de 64 bits. Quando eu faço isso aqui, ele sabe que o maior número que eu estou usando é 64 bits. Entendeu? Aqui eu não estou falando que o número pode ser qualquer coisa. Aqui eu estou falando que o número pode ser de 32, pode ser 64 e o maior é o de 64. Então, ele pode fazer essa otimização. Entendeu? Ele pode falar assim, não, eu vou reservar o resultado com 64 e eu sei que eu não preciso mais do que isso e eu posso ser inteligente com essa informação. Ele poderia ter mais tipos aqui dentro, tá? int 16 e int 8. Provavelmente isso aqui não tem uma influência grande. Agora pode ter quatro tipos de inteiros diferentes dentro desse vetor, tá? E aí, isso aqui provavelmente não tem uma influência muito grande na performance. Deve dar a mesma coisa que piorou também, tá? Piorou. Mas não piorou tanto como no caso do Big Int. Tá? E ele não precisou alocar memória. Notem essa diferença. Aqui tem uma diferença importante, tá? Porque o custo no tempo de computação tem razões diferentes. Você percebe que ele fez essa soma sem precisar fazer uma alocação de memória. Por quê? Porque ele está fazendo o que você está sugerindo. Ele falou, olha, dessa combinação de números que eu tenho aqui, eu sei que o número que mais precisa espaço é o de 64 bits. Então, todas as minhas contas, os resultados, eu vou acumulando num número de 64 bits. Então, eu não preciso pedir para o sistema operacional me dar espaços na memória cada vez que eu faço essa conta. Entendeu? Então, não teve nenhuma alocação. Ainda assim, demorou bastante mais, porque ele tem toda aquela questão. Eu preciso ter um vetor de que me diga qual que é a precisão de cada número, e aí depende muito especificamente, eu quero o primeiro número. O primeiro número é só de 8 bits. Aí tem coisas intrínsecas de como funcionam os processadores, de como eles lidam com 8 bits. Na verdade, ele tem que fazer com 64 bits do mesmo jeito e cortar os pedaços, enfim. Porque o processador é feito para fazer operações em 64 bits. Então, você piora a capacidade do processador de fazer as contas, limitando os números dessa maneira. Mas ele não precisou alocar, porque sabendo que o maior número que ele precisa ocupa 64 bits, ele pode não requerer para o sistema essa informação. Quando você coloca o Big Int, tá? Você está explicitamente falando, você está explicitamente dizendo, aqui eu estou sendo explícito. Contas, você não sabe o resultado máximo que você pode ter. Estou afirmando isso. Quando eu estou falando que meu vetor é de Big Ints, eu, como usuário, eu estou explicitamente afirmando para o processador, ou para a máquina, ou para a função que eu estou trabalhando, que não é para ele fazer essa hipótese. Porque minha conta pode, essa conta aqui especificamente não dá isso, mas minha conta pode dar um número não representável por 64 bits. Entendeu? Ao eu escrever, ao alocar na memória, com essas complicações, um vetor feito para representar números muito grandes, eu estou explicitamente dizendo, eu não quero compilador, processador, que você assuma que existe um tamanho máximo para os meus vetores, para os meus números. Não quero que você faça isso, e eu posso ter uma razão para isso, porque eu quero que o computador não perca a precisão nas contas de maneira nenhuma. Entendeu? Então, ao pedir isso, o custo de pedir isso ele fala, tudo bem, você não quer, eu faço as contas para você, só que me dá muito mais trabalho. Porque eu vou precisar toda hora ver o que eu estou fazendo, o que é o resultado, qual que vai ser o tamanho do resultado, pedir para o sistema operacional me reservar um pedaço de memória, alocar esse pedaço de memória e fazer isso. Eu vou tentar fazer isso da melhor maneira possível, mas sem assumir uma hipótese sobre a natureza do resultado. Entendeu? Por exemplo, eu tenho um Big Int, que estou com 64, então ele vai colapsaria para salvar esse resultado em Big Int. 64 Big Int. Big Int justamente, porque o primeiro número é um número de representação mais geral do segundo número. Que nem quando você soma o número 1 e int 64, vamos fazer essa conta assim, type of int 64 de 1 mais int 32 de 1. Tá? O resultado é um número de int 64. Por quê? Porque é o maior número. Então,
Ele vai promover, a palavra que se usa aqui, se chama função, inclusive, que chama promote, tá? Em Julia que faz isso. Ele vai promover o resultado para maior precisão, para precisão com o maior número de algarismos possíveis. Agora, se você soma nisso um índice 128, que também tem, o resultado vai ser 128. Se você soma isso um big int, aí é big int, entendeu? E o big int, em particular, é muito pior do que todos os outros, tá? Porque todos os outros têm um tamanho. Então, todos os outros, um vetor de qualquer outra representação de números pode ser um bloco contínuo na memória, tá? Porque eles têm um tamanho. O big int não pode ter isso. Você pode até começar com um tamanho, mas à medida que você for fazendo operações, essa hipótese do tamanho vai ter que ser relaxada e você vai começar a alocar memória em outras posições do computador para poder gerar o mesmo tipo de resultado. Você não tem que considerar explicitamente. Para você, como usuário, tanto faz. Entendeu? Se eu gero esse vetor aqui de big-int, tá? E a minha função funciona. Minha função funciona. Não é que e o resultado, né, dessa soma vai ser big-int. Não é que eu preciso... Não é que isso vai mudar nada assim na sua operação, mas por que você tem que saber isso? Você tem que saber isso porque isso está tendo um custo computacional gigantesco, né? Por trás e por baixo do pano. Tá bom? Tá. Então. E aí é bom, isso eu comentei para você de vetores, né? Então, isso aqui é um vetor, né? Um vetor, então, no final das contas, ele pode ter essas complicações, mas um vetor, ele vai ser um vetor de números de mesmo tamanho, um vetor de 64 bits, vai ser um negócio assim, um bloco contínuo na memória. Tá? Segundo ponto importante, programação numérica, tá? Todas as linguagens têm uma convenção ou outra, mas isso aqui é uma coisa que a gente vai ver. Quero que vocês saibam já que essa coisa existe para quando a gente voltar nisso, aparecer. O que acontece se a gente tem uma matriz? O que é uma matriz? Uma matriz é isso aqui, né? Vamos fazer uma matriz. Matriz M igual a 1, 2, 3, 4. Depois ele desenha, tá? É uma matriz de números inteiros, de 64 bits nesse caso. Tá? Tem 4 números de 64 bits. Como isso está representado na memória? Tá? Oi? Não. Hã? Não é. Não é um vetor de vetores, tá? Um vetor de vetores seria isso aqui. Tá? Aqui em Julia isso é diferente de Python, tá? É uma coisa bem explícita. Um vetor de vetores seria isso aqui. Tá? Mas eu vou... E é muito diferente a representação na memória. Vou contar os dois exemplos, porque o que essas coisas são na memória é muito diferente. Tá? É muito diferente, tem implicações muito diferentes sobre o que vai acontecer por baixo do pano. É o seguinte, a matriz, no fundo, o que ela tem? Ela tem 4 números inteiros, nesse caso. São 4 números inteiros de 64 bits, correto? Então, quando você vai representar esses 4 números inteiros de 64 bits na memória, você pode simplesmente empilhar número 1, número 2, número 3, número 4. Uma matriz de números inteiros de 64 bits ocupa exatamente o mesmo espaço na memória que um vetor com 4 números inteiros. Tá? É a mesma coisa. São 4 números inteiros na memória. Empilhados, ocupando 256 bits. 4 vezes 64. Tá? Como está isso representado internamente? Esses 2 primeiros números são a primeira coluna, é o 1, 2, tá? 1, 2. Aliás, aqui no caso 1, 3, tá? É a primeira coluna. E esses 2 aqui são os números 2, 4. Então, isso é uma convenção. Pode não ser assim, tá? Mas, por exemplo, em Julia é assim, em Fortran é assim, em MATLAB é assim, em R eu acho que é assim, em Python eu acho que não é assim. Mas em NumPy é por coluna. Se você gera um vetor... Hã? Não, sim, eu sei. Mas o que é uma representação de um array, de uma matriz a diferença aqui que eu estou querendo ressaltar é a seguinte: se você cria uma matriz com NumPy, que é o pacote de matemática do Python,
Por padrão, o que ele representa é, esses dois números são a primeira linha da matriz. Esses dois próximos números são a segunda linha da matriz. Mas tudo bem, mas isso aí é um detalhe técnico, nem precisa se preocupar aqui. Tá? Estou dizendo como é em Julia. Em Julia é assim, e em outras linguagens também. Tá? Às vezes as matrizes são representadas. Lembra, qual que é o relacionado que a gente estava falando antes? A matriz vai ser uma sequência de números de 64 bits, que tem um bloco na memória. Isso corresponde a um espaço físico na memória contínuo, tá? Que ocupa o mesmo tanto de um vetor que tem a mesma quantidade de números. Tá? Então, a gente só precisa escolher em que ordem esses números da matriz estão colocados nesse bloco contínuo. Em Julia, a definição é, você vai colocar a primeira coluna da matriz, depois a segunda coluna da matriz, depois a terceira coluna da matriz, então coluna. Bom? Tá, então essa é a maneira como o número está representado. Ele ocupa exatamente o mesmo espaço de um vetor com a mesma quantidade de números. O que é um vetor de vetores? Que ele falou assim, não, poderia ser um vetor de vetores, uma matriz. Por que não pode ser um vetor de vetores? Por causa disso aqui. Tá, isso aqui é um vetor de vetores. Esse M agora é um vetor de vetores, tá? É um vetor de vetores. O que eu posso fazer? Eu posso... Aqui vocês vão aprender essas notações. Eu posso acrescentar ao primeiro vetor dessa matriz um número. Desse vetor de vetores, um número. Então, o que é agora o resultado dessa operação? Continua sendo um vetor de vetores. Eu posso modificar quem é o primeiro vetor, percebem? Eu posso modificar quem é o primeiro vetor. Vamos pensar na representação na memória disso. Se isso aqui está representado dessa maneira, como é que eu faço para acrescentar um número no primeiro vetor? Eu teria que acrescentar um número nessa posição aqui, ó. Percebem? Acrescentar um número na primeira coluna seria acrescentar um número aqui, ó. No meio desses dois. Percebem? O que eu teria que fazer? Eu teria que, de algum jeito, expandir a memória para baixo, copiar todos os números que estão aqui para uma posição para baixo, para depois inserir o número lá. Ou alocar uma nova posição de memória totalmente diferente, depois copiar todo mundo para incluir aquele número novo. Percebe? Isso seria muito ineficiente. Então, se você representasse uma matriz como um vetor de vetores de verdade, que permite que você introduza elementos nos vetores intermediários, o que significa mudar o número de elementos das colunas da matriz, você perde a capacidade de representar aquele objeto como um bloco inteiro na memória do computador. E aí não é que está tudo errado, mas aí a sua representação na memória perde todas as vantagens que você tem de falar, processador, multiplique essa matriz por esse vetor. Ele vê aquele bloco de memória e fala, nossa, eu amo isso. Me manda, número 64 bits, multiplicando o vetor, você paralisa tudo internamente, uma maravilha, super rápido. Como é que é um vetor de vetores na memória? Lembrando que eu posso mudar, é um vetor de endereço. Não, um vetor de vetores é um vetor de endereço. Por quê? Porque nessa primeira posição você está dizendo, olha, em um outro lugar da memória tem um vetor. Nessa posição, em outro lugar da memória tem um vetor. E agora eu posso acrescentar elementos nesse vetor, aqui, independentemente desse vetor. Acrescentar elementos nesse vetor, tá? Diga-se de passagem, você está pedindo mais memória. Tá? Então, pode ser necessário, para acrescentar elementos nesse vetor, uma alocação de memória. Pedir mais memória para o sistema operacional, copiar os valores e tudo mais, toda essa complicação. Tá? Aí tem uma questão interna, assim, curiosidade nesse momento da vida, só, mas que o Julia, e várias linguagens de programação fazem isso, quando você aloca, você pede um vetor, ele não aloca só o tamanho do vetor que você precisa. Ele aloca aquele tamanho e uma sobra, justamente, porque se eu quero acrescentar um número nesse vetor, para ele não ter que pedir de novo memória do sistema operacional. Então ele guarda uma sobra, e ele vai acrescentando naquela sobra, até que um momento, se a sobra acabar, aí ele tem que pedir para o sistema operacional mais memória, e ele vai realocar um vetor maior, com mais sobra, e ele faz isso de uma maneira mais ou menos inteligente, para não ter que toda hora ficar pedindo memória para o sistema operacional. Só de vez em quando, se a reserva que ele pediu originalmente acaba, ele tem que pedir mais.
Fazer o anterior de não saber onde está o número. Justamente o que está acontecendo é isso. O número, o número ele vai ter um tamanho arbitrário na memória. Então, você tem um vetor, que é um vetor de apontadores, que são endereços, né? Apontador, endereço aqui, estou usando como sinônimos, tá? De endereços, que diz, olha, o primeiro número está em tal posição na memória. Aí tudo bem, quando aquele número está paradinho, ele fica ocupando aquela posição na memória sem variação. Mas se aquele número muda de representação, ou o que é equivalente aqui, que é isso que acontece num big int, por exemplo, né? Você tem tipo um vetorzão na memória, que tem todos os algarismos daquele número lá. E a mesma coisa com vetor. Eu preciso mais espaço para alocar ou esse número inteiro grande, ou esse novo vetor que ficou maior. Preciso mais espaço. Eu posso ter ou não que mudar o endereço na memória desse vetor, porque se aquela região de memória já está toda ocupada e congestionada, eu posso não conseguir mais um espaço na memória para alocar aquela nova informação. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que alocar numa nova posição, livre, que eu vou ter que pedir para o sistema operacional, me encontra um espaço livre desse tamanho. Então, o sistema operacional vai reservar essa nova região livre, e você vai ter que mudar o endereço no seu vetor de endereços. Falar, aquele vetor que originalmente estava lá, agora está aqui, e é uma nova posição, é um novo objeto. Tá? Aquele é um caso muito particular, né? Esse caso aqui é um caso muito particular, não sei se ficou claro, é um caso, quando você tem uma união não sei se é isso que você está querendo perguntar, quando você fala que o seu vetor tem só ou índice 64 ou só ou índice 32, você sabe o tamanho máximo que ele pode ter, que é o caso onde todos os números são 64 bits. Tá? Então, esse é um caso intermediário, ou seja, você pode reservar um espaço contínuo na memória, que vai representar o seu vetor o tempo todo, tá? Guardando para cada número o maior espaço possível que ele pode vir a ocupar. Mas, por exemplo, se cada objeto desse não tiver um maior espaço possível, por exemplo, se ele for um vetor qualquer, você pode sempre acrescentar elementos no vetor. Então, você não tem um espaço maior possível limitado. Então, você não pode reservar um espaço limitado para isso. Você tem que guardar um endereço e guardar, falar, onde está esse negócio? Está aqui, está aqui, está aqui. Entendeu? E aquele negócio que está endereçado naquele vetor original tem que poder mudar de posição, porque à medida que ele vai crescendo, ele pode ter que ser realocado em outra região da sua memória do computador, onde tem espaço livre para representar esse novo número. Tá? Que é isso que está acontecendo por baixo do pano nessas representações. E se eu precisar alterar o tamanho da matriz, colocar um número em cada... Então, se você quiser, aí tem duas respostas, tem três respostas para isso, na verdade. Se você quiser, você tem uma matriz, né? Aqui no caso era uma matriz. Cadê? Sumiu minha matriz, vou fazer outra, né? A matriz a gente imagina primeiro ela como um bloco, né? Assim, né? Onde tem as colunas. Isso dá uma ideia de como isso pode ser complicado. Tem as colunas. Só que, na verdade, na representação da memória, essa coluna aqui, ela está empilhada sobre a outra. Então, isso aqui continua aqui. Aí isso aqui continua ali, né? E sucessivamente. Então, a gente imagina a matriz como um bloco quadrado, mas, na verdade, não é um bloco quadrado na memória. É um bloco linear, onde, de fato, o que você tem é primeiro bloco, primeira coluna na memória, segunda coluna na memória, e assim sucessivamente, terceira coluna na memória, e assim sucessivamente até o final. Então, aqui é primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, quarta coluna, quinta coluna, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Então, o que é relativamente fácil fazer com matrizes? Acrescentar uma coluna. Percebe? Acrescentar uma coluna numa matriz é acrescentar um bloco aqui, que corresponde a acrescentar uma coisa aqui, no final, que é a mesma coisa, essencialmente, que acrescentar um elemento num vetor.
Então, um vetor é um bloco contínuo de números. Se você quer acrescentar um número, vai vir um número a mais embaixo. Se tem espaço livre aqui embaixo, beleza, isso é baratinho de fazer. Tá? Então, se você reservou um espaço na memória que cabe mais alguns números, isso é geralmente o que acontece, acrescentar um número a mais na matriz é tranquilo. Acrescentar um número a mais num vetor é tranquilo, assim como pode ser fácil, barato, acrescentar uma coluna a mais numa matriz. Acrescentar uma linha a mais numa matriz é um rolo. Porque acrescentar uma linha a mais numa matriz é acrescentar isso aqui. Né? E acrescentar uma linha a mais significa introduzir um número aqui nesse intervalo, introduzir um número nesse intervalo, introduzir um número nesse intervalo, e assim sucessivamente. Então, para você acrescentar uma linha a mais numa matriz, você praticamente tem que reordenar tudo. Ainda que tenha memória suficiente, você vai ter que acrescentar um número, copiar tudo para baixo, acrescentar outro, copiar tudo para baixo, fazer toda essa operação. Então, acrescentar uma linha numa matriz é muito mais complicado. Tá? Dito isso, isso pode estar implementado de diferentes maneiras, tá? Assim, é só mais para vocês entenderem que essas coisas não são coisas sem solução, porque isso pode estar implementado de diferentes maneiras. Em particular, você tem implementações de matrizes que são assim. Você tem o bloco lá, a sensação do bloco, que vai ter essa representação na memória, e você guarda, reserva espaço tanto aqui como aqui. Tá? Você pode fazer isso como uma representação de uma matriz. Espaço reservado, aqui é a matriz de fato, o que ela está ocupando, e você reserva espaço na memória, tanto aqui como aqui. Como é que fica a representação linear desse bloco na memória? Vai ter um bloco com números, tic, 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 e um espaço vazio. Aí outro bloco com números, tic, 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 e um espaço vazio. Outro bloco com números, tic, 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 e outro espaço vazio. De tal maneira que se você quiser acrescentar uma linha na matriz, quero acrescentar uma linha na matriz, eu tenho, até um determinado limite, uma reserva de espaço entre os blocos para acrescentar uma linha. Então, isso aqui é possível, tá? Só que incorre num custo que, quando você vai usar, aqui está entrando num passo bem grande, mas quando você vai fazer operações com matrizes, multiplicar matrizes por vetores e essas coisas, que em particular em joguinhos e em machine learning é o que se faz o tempo todo, praticamente a única coisa que se faz é operações com matrizes, você representar uma matriz que deixa de ser contínua na memória, em blocos, vai ter um custo computacional, porque aí é a mesma coisa, aquela história. O processador vai receber a informação, essa é a primeira coluna da minha matriz, mas cadê a segunda coluna? Ela tem que pular tantas casas para pegar a segunda coluna. Isso é espaço físico na memória do computador, entendeu? Isso tem custo, andar na memória do computador tem custo. Então, você separar essas coisas fisicamente pode facilitar a sua vida nesse sentido de que você pode acrescentar agora uma linha na matriz, mas isso vai depois, mais para frente, numa operação de multiplicação de matrizes, tem um preço. Tá? Então, isso não é como as matrizes estão representadas na maior parte das linguagens que você vai encontrar. As maior parte das linguagens vão ter matrizes, blocos contínuos de memória. Tem duas perguntas. Primeira coisa, quando eu transponho uma matriz, o que acontece? Depende. Tá? Pode ser uma cópia. Você pode copiar a matriz completamente, alternando os números. Essa é uma possibilidade. Tá? Você pode fazer uma transposição. Se você não quer guardar a matriz original, você pode fazer uma transposição recuperando a própria memória. Ou você pode não fazer nada, que é o caso do Julia. Em Julia, você transpõe a matriz e não faz nada. Tá? Se você escreve... aqui, né? Uma curiosidade, né? Se você escreve matriz igual 1, 2, 3, 4, e você escreve B igual a transpose de M, tá? O que você, e aqui vou só ilustrar, B de 1 igual a 0, o que aconteceu? Vocês entenderam o que aconteceu, ó. Eu defini uma matriz M, que é 1, 2, 3, 4, tá? Aí eu chamei B a transposta de M. Aí eu disse que o primeiro elemento de B, que poderia ter escrito um 1 aqui, tá? Mas seria talvez mais claro. Mas B de 1, o primeiro elemento de B, eu coloquei como sendo 0. Então, esse número aqui vira 0.
E olha o que aconteceu com o M. Mudou também. Então, em particular, em Julia, quando você faz uma transporte de matriz, você não faz nada. Você só cria um novo envelope para a matriz. Faz nada. É o que é isso aqui, tá? Adicionar uma nova linha seria adicionar uma coluna na matriz. Você não pode fazer nenhuma coisa nem a outra, justamente, tá? Você não vai acrescentar. As matrizes, em geral, na maior, isso quase sempre, não é só em Julia, justamente por essa questão de performance, inclusive desse tipo de coisa, as matrizes não aceitam extensão nem de linhas nem de colunas. Não é porque não seja viável em nenhum sentido, mas porque implica esse tipo de coisa. Você poderia ficar tentado a acrescentar uma coluna na transposta, e isso implica acrescentar uma linha na matriz original, e isso não dá para fazer rápido. Tá? Então, se você quer fazer isso, você vai realocar uma nova matriz. Tá? Em geral, isso é assim justamente para poder fazer, por exemplo, esta operação sem custo. A operação transposição em Julia tem custo zero, você não faz nada. Tá? Faz nada na matriz, você só muda o rótulo. Muda o rótulo e muda a maneira de acessar os índices. Tá? Então, porque, obviamente, né, mudou os índices, né? Então, M de 2, 1, né, é o número 3, e B de 1, 2 é o número 3, tá? Então, você mudou a maneira de acessar os índices. Tem uma nova regra de acesso de índices, mas o bloco de memória original é o mesmo. Então, você só mudou a interface com aquele bloco de memória. Então, para que essas coisas possam ser feitas assim, de maneira muito eficiente, a matriz tem que ser um bloco de memória. Fechado. Entendeu? Quem quer perguntar? Professor, então, tipo, por exemplo, eu tenho um conjunto de dados. Eu quero expressar esse conjunto de dados no vetor de vetores, por matrizes. E aí eu quero fazer uma operação, duas coisas. Na matriz, você tem esse vetor de vetores. Então, tipo, em questão de performance, se eu fosse fazer uma operação dessa de uma matriz, seria melhor eu acrescentar colunas. Tipo, então, pegar, por exemplo, a primeira linha de dados, a idade das pessoas, e a segunda linha é a altura. Então, caso eu quisesse ter mais pessoas nessa análise, nessa estatística, eu teria que aumentar a coluna, enquanto o vetor de vetores seriam as linhas textas. As respostas para isso são muito dependentes de que conta você vai fazer, tá? E de como você vai fazer. Tá? Então, por que eu estou querendo dizer isso? Porque, vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que a gente quer fazer uma operação, function, sei lá, não, que soma 2, para de sugerir coisas. Average per column, tá? E aqui eu vou receber uma matriz, tá? Então, vamos fazer uma conta. Então, vamos fazer essa operação aqui. Vamos ver quanto ele me ajudou aqui. Tá bom. Ele está feliz assim. Tá? Vamos ver se isso está certo. Ok. Acho que está certo. Esse Copilot te ajuda a dar aula. Tá? Eu acho que ele... O que ele está fazendo aqui, tá? Ó, average per column. O que ele fala? Ó, N é o tamanho é a segunda dimensão da matriz, então é o número de linhas, tá? Average, ele está inicializando, vou mostrar para vocês cada... Então, M vai ser, por exemplo, eu vou criar uma matriz grandona, tá? Isso aqui é uma matriz de 1000 por 1000 de números aleatórios, tá? Que eu criei aqui embaixo. Certo, ele errou uma anotação e está reclamando, tá vendo? Não é tão bom assim. O que está errado na anotação dele aqui? Average igual a min. É o min que ele está reclamando? Invalidamente. Function soma, average for. Ah, não. Bom, esse end aqui embaixo que eu escrevi aqui embaixo. Não é nada sério. Tá, então... só para comentar, ó, tá vendo? Como tinha um erro, o prompt aqui fica amarelinho, tá? Mas se eu só me refiro a qualquer referência lá, era para ter corrigido. Era para ter ficado verdinho. Vamos só ver aqui.
Aí, tá? Aí, como agora tá tudo certo, ele volta a ficar verdinho, tá? Isso é o revise que faz, né? Se tem algum erro lá, ele fica amarelinho, quando você corrige o erro, o prompt aqui volta a ficar verde, tá? Mas aqui, por exemplo, vai ser vai fazer a média de cada coluna da matriz. Então, vamos criar uma matriz grandona, né? De 1000 linhas e 1000 colunas, tá? Agora, a função que a gente vai trabalhar vai ser aquela lá em cima, tá? Deixa eu botar ela mais para cima aqui. Tá? E tá vendo? Aí eu gerei uma matriz grandona. Tudo bem? E tudo bem. Aí uma função average per column dessa matriz vai rodar lá e vai devolver um vetor de 1000 médias. Tá bom? Entendeu, Lucas, o que tá rolando aqui? Aí eu vou explicar direito essa função. Aí, isso aqui é o número de linhas da matriz. Tá? Na verdade, o número, tanto faz aqui, né? Mas o número de colunas da matriz. Eu estou inicializando um vetor de zeros, ou seja, o que é esse zero? Se eu faço assim, ó, average igual a zeros, 3, é um vetor com 3 números zeros, tá? Então, o que ele vai fazer aqui? De i igual a 1 até o número de linhas de colunas da matriz, o valor do vetor average na posição i vai valer a média da matriz M calculada para todas as linhas da coluna I. Bom? Tá. Tudo bem? Então, é isso que está sendo feito. Então, tudo bem. Isso é uma das maneiras de expressar o que você estava querendo lá. A outra maneira seria se eu tenho uma função average of each vector de M. Vamos ver o que o Copilot fala para mim, se já resolve o problema. Tá, acho que não. Não, aqui ele fez errado, tá? Mas, então, N vai ser length de M, porque esse M aqui, ó, vai ser um vetor de vetores. Posso escrever o que ele vai ser. Vector de vetores, tá? Coisa que tá reclamando. Tudo bem. Aí, N vai ser o número de vetores, depois eu explico a notação direitinho, e a average de I vai ser min de M do vetor I. Tá? Então, essa vai ser uma coisa diferente. Vou explicar as duas para vocês entenderem. No primeiro caso, a gente tem uma matriz. Sai. No primeiro caso, tem um debugger. Existe? Ctrl D. Não quero você, não. No primeiro caso, eu tenho uma matriz. Uma matriz pode ser uma coisa assim. Vamos fazer uma pequenininha para dar para ver. Ele botou o vídeo de novo. Não, acho que tá certo, tá. É uma chave sobrando. Isso aí vocês vão aprender mais para frente, tá? Mas não se importem por enquanto com isso. Tá? No primeiro caso, que é esse caso dessa soma aqui, eu tenho uma matriz. Tá? Aí, o que são os comandos que estão sendo dados lá? N igual a size M de 2. É o tamanho da segunda dimensão da matriz, 3. Tá? Aí, average, que é um vetor de tamanho 3 que está sendo criado. Tá? De zeros, segundo o comando que está aqui. E aí ele, ó, de i igual a 1 até n, tá? Isso que está escrito aqui, para i igual a 1 até n, então i vai variar 1, 2, 3, nesse caso. Average de i, o que é average de i? Então, average é um vetor, com isso você se referencia ao primeiro elemento desse vetor, com isso você se referencia ao segundo elemento do vetor, com isso com o terceiro elemento desse vetor, isso está acontecendo automaticamente dentro daquele for, peraí. E aí, lá dentro, por exemplo, para o caso 1, eu estou escrevendo isso aqui. Average de 1, min de m, isso aqui significa todas as linhas da coluna 1. E aí eu calculei a média dos elementos das linhas, de todas as linhas da coluna 1. M é o input. M é, ó, average per column é uma função que recebe, average per column é uma função que recebe o parâmetro M, que é a matriz. N vai ser size, size é uma função que recebe tamanho de quem? Tamanho da matriz M, em que dimensão? 2, que é o número de colunas de M.
tá? Então, size é uma função. Já vamos começar a introduzir essas coisas. Se você aperta a interrogação no prompt, tá? Assim, ó, tuft. Aperta a interrogação, aparece um help aqui, tá? Aprendam isso, que isso é útil. Aí ele quer saber, mano, o que é esse size? Ó, escreve help size. Aí aparece a mensagem de help do size. Então, size. Size é um array. Array pode ser um vetor, pode ser uma matriz. É abstrato, que pode ser qualquer tipo de vetor, qualquer tipo de matriz. E aqui é a dimensão. Vai retornar uma tupla, que é um par de coisas, contendo a dimensão de A. Se você especifica a dimensão, nessa variável aqui, vai retornar o tamanho daquela dimensão. Tá? Então, está escrito o que é. Exemplos. Fio 1, 2, 3, 4, size de A3. Size de A2, 3. Tem um exemplo. Então, para acessar essas mensagens de help, aperta a interrogação. Ao apertar a interrogação, você vem parar nesse promptzinho de help, você bota o nome da função. Então, por exemplo, min, tá? Tem lá o help da função min. Você pode ler um monte de coisas que estão escritas. Min, calcula a média dos elementos de uma coleção. Aí tem detalhes, blá, 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 exemplos, etc, etc, etc. Vocês podem estudar. Bom? Então, mas essencialmente aí, isso aqui seria uma maneira de fazer o que você estava falando, Lucas, que é calcular para cada coluna da matriz a média da coluna matriz, e aqui você vai representar os dados de outra maneira, você vai representar os dados como um vetor de vetores. E você vai calcular para cada vetor a média dos elementos daquele vetor. Então, caso número 1, matriz é uma matriz de 3x3. Ou vamos fazer de 3x4, melhor. Tá? Uma matriz de 3x4. Tá? Aí você vai chamar a função average of average, como é que eu chamei a função? Average per column de M, tá? Ele vai soltar a média dos valores de cada coluna. Tá? O outro vetor, outra proposta seria que M, em vez de ser uma matriz, fosse um vetor de vetores. Então, seria rand 3, por exemplo, essa é uma maneira de tirar isso aqui, e de 1 até 4. Então, agora é um outro tipo de objeto. São 4 vetores de 3 elementos, em vez de uma matriz de 4 colunas com 3 linhas. Tá? E agora a função que a gente tem que chamar é average, qual que eu chamei lá? Of each vector de M, e também vai te devolver o mesmo resultado. Aí você fala, qual que é melhor? Provavelmente aqui, eu acho que não vai dar diferença nenhuma, tá? Tem maneiras de melhorar. Eu acho que aqui a segunda vai ser, mas é uma questão muito técnica, tá? Mas dependendo da operação que você vai fazer, se você, por exemplo, quer agora fazer um produto de matrizes com os seus dados, aí é natural representar como matrizes. Mas aqui, nesse caso aqui, eu acho que quase não vai fazer diferença. Vamos criar uma matriz grandona e calcular o tempo, sei lá, que aquela average per column faz, mas eu vou mostrar para vocês que aqui tem uma coisa que é uma... que eu fiz errado aqui? Eu chamei de X. Não, o que eu fiz errado foi que eu chamei de X e aí, tá. Vamos pegar a função average per column. Ao invés de eu tirar a média da estão sendo dispostas como das colunas de uma linha, eu pego e faço a média das linhas de uma coluna. Eu posso fazer a mesma coisa, a mesma função que eu quero fazer, só que ao invés de ela fazer coluna, ela faz linha. Bom, isso é uma pergunta boa, tá? Antes a gente, então, essa é uma pergunta boa. O que a gente está fazendo aqui, ó, é a média por coluna. Vamos criar uma matriz grande para você ver. Acho que com a matriz grande vai dar para ver o que você está falando. Justamente tem a ver com a representação na memória. Quer ver, ó? M é uma matrizona grandona, de 1000 por 1000, tá bom? Tá? E aí eu vou medir o tempo de calcular esse average per column de M, tá? Vamos medir o tempo de fazer essa conta. Tá? Vai demorar um tempinho, mas vai ser um tempo razoável, lá, tô fazendo a conta, blá. Esse btime, ele roda, só para vocês saberem, às vezes demora um pouquinho, mas é que ele vai rodar a função um monte de vezes, tá? Ele roda um monte de vezes a função para calcular uma média e tal, dá para fazer uma estatística do tempo e tal. Mas tudo bem, ó, demorou
1,6654 milissegundos, tá? Primeira coisa que eu vou colocar isso para essa comparação aí fazer um pouco mais de sentido, tá? Eu vou botar aqui isso aqui, tá? Eu já explico para vocês. Aí vocês vão ver que o tempo vai diminuir bastante, vou sumir aquelas alocações, mas tudo bem. Eu explico para vocês o que a gente fez. O que a gente mais para frente a gente vai ver. Mas para responder essa pergunta do Lucas bem, que eu vou formular para todo mundo entender a pergunta, então, vai ficar mais claro, ó. O que é esse view aqui que eu coloquei? Esse view é o seguinte, tá? Isso é diferente, por exemplo, de Python, tá? Quando você escreve m2.i, ele vai copiar os elementos daquela coluna da matriz num vetor novo. Quando você coloca esse view aqui, em vez de copiar os elementos, ele só vai fazer uma referência àquela própria coluna onde ela está na memória, tá? Essa é a diferença. Então, quando eu colocar esse view aqui, ele significa, eu não copiei os elementos dessa matriz, eu estou me referindo à posição que eles tinham lá na memória originais, tá? A palavra técnica disso é que slices, que isso aqui chama um slice da matriz, uma fatia da matriz, em padrão, as fatias em Julia copiam os vetores. Então, para não copiar, tem que acrescentar isso aqui. Tudo bem. Mas a pergunta do Lucas tinha a ver com fazer a média ao longo das colunas versus fazer as médias ao longo das linhas, né? Então, aqui a gente está fazendo a média ao longo das colunas, porque aqui é onde a gente está definindo, tá? É a média ao longo das colunas. Para todas as linhas de uma determinada coluna, eu estou fazendo a média ao longo dessa coluna. Então, para mudar isso, eu tenho que botar o i aqui e botar isso aqui, e, na verdade, corrigir aqui, né? Porque agora o n é o número de linhas, tá? Então, agora eu vou fazer a média ao longo das colunas. Aliás, ao longo das linhas. Para a mesma linha, eu vou pular em colunas. Então, antes, ó, lembra desse número aqui, ó, 492 microsegundos, e agora eu vou fazer a mesma coisa, para a mesma matriz, tá? Só que agora eu vou percorrer a matriz na outra direção, fazendo a média ao longo das linhas, tá? Vocês vão ver o que vai acontecer. Ó, vamos aumentar aqui para ver os dois resultados. Quando eu fiz ao longo das colunas, demorou 492 microsegundos. Quando eu fiz ao longo das linhas, demorou 2,5 milissegundos. Demorou 5 vezes mais. Tá? Por que demorou 5 vezes mais? Vamos lá para o desenhinho. A última coisa da aula de agora. Minha matriz é esse bloco de dados. Minha matriz é esse bloco de dados. Que está organizado em colunas. Que quando eu olho para isso aqui linearmente, tem uma coluna, outra coluna, e assim sucessivamente. Quando eu faço a média de cada coluna, eu estou fazendo, por exemplo, a média desses valores aqui, tá? Que consiste em fazer a média desses valores aqui. Então, o processador que está calculando essa soma para fazer a média, percorre esse bloco de memória de maneira contínua. E passa, manda o bloco. Se eu quero calcular a média ao longo da linha, eu vou percorrer essa matriz assim. O que significa pegar este valor, depois pegar este valor, depois pegar este valor, e assim sucessivamente. Então, o processador vai falar, manda o primeiro dado, manda o valor, pula um blocão de memória, manda o segundo dado, pula um blocão de memória, manda o terceiro dado, pula um blocão de memória, manda o quarto dado. E isso custa, para esse exemplo aqui, 5 vezes mais. Tá? Mas também seria ruim assim no caso dos vetores, né? Se você tem agora uma média ao longo de um vetor contínuo, vai ser rápido como uma média ao longo de uma coluna de uma matriz. Se você agora quer a média do primeiro elemento de cada vetor, aí ele vai ter que ir pulando na memória, catando o primeiro elemento de cada vetor na memória. Então vai ter um custo também do mesmo jeito. Tá? Então, para essa operação específica, talvez um seja um pouco mais rápido que o outro, dependendo do caso, mas não é tão determinante. Então, por exemplo, disponha dos dados que você quer calcular em colunas diferentes e aplica a função. E por coluna. Essa seria a recomendação.
Notando que essas coisas têm importância para códigos, porque demorar meio milissegundo ou demorar 2,5 milissegundos, se o que você está fazendo é uma análise de dados, blá, blá, que é isso que você tem que fazer, não tem nenhuma importância, né? Enfim, essas coisas têm importância quando você vai fazer essa operação 1 bilhão de vezes. Porque aí você pode ficar uma semana rodando o seu treco, né? E não é o que você quer, e aí você sim faz diferença que demore 5 vezes mais ou 5 vezes menos. Mas se é uma análise qualquer, assim, se você está fazendo, que nem seu caso lá, você está fazendo, script análise, calcula isso para fazer um gráfico depois, você vai demorar meio milissegundo ou 2,5 milissegundos, tanto faz, não faz a menor diferença. Aí é muito mais uma questão de o que é mais estético, adequado e bonito para você organizar as suas operações. São coisas diferentes. A gente está falando aqui de performance contra praticidade da organização dos dados. Tá bom? Então, o começo da apostila agora vai ter um pouco desse assunto. Vai falar de precisão de números, um pouco da representação dos números, tal, e aí a gente vai, uma vez entendido, a gente ter trabalhado um pouco, eu vou mandar algum material suplementar para vocês sobre isso também, mas uma vez pensado um pouco isso, a gente vai começar a entender o que são as funções em Julia, como é que elas atuam sobre esses diferentes tipos de operações. Então, para hoje à tarde, vocês podem pegar, quem tiver tempo, quem for participar, enfim, começa a fazer as coisas da apostila, se quiser, vai acompanhando essa aula aqui de novo e tentar reproduzir os exemplos, e aí vamos tirando dúvidas para vocês. Ao mesmo tempo que eu vou mostrando essas coisas para vocês, vai servindo para vocês se familiarizarem com essa interação aqui com o REPL, com o VS Code, tudo, porque para a gente poder ir sofisticando cada vez mais as coisas que a gente vai fazer. Bom? Tudo bem? Continuamos mais tarde. Alguém ali fora perguntou alguma coisa? Ah, tá. Nossa, apareceu a tela, não está sendo compartilhada, mas era no começo, né? Ainda bem. Tá bom, pessoal? A gente continua depois de 2 horas, então, online. No mesmo link, tá? Até mais. Eu mando a gravação assim que o Google me mandar ela.